Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Educação em Debate aqui no canal 16. O programa Educação em Debate é uma produção do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, e toda semana a gente traz aí assuntos de relevância para o magistério para discutir um pouquinho com a comunidade de Passo Fundo. E no programa desta semana a gente trata sobre os desdobramentos da greve dos servidores, que aconteceu agora no mês de abril, durou 9 dias e foi protagonizada pelo Magistério Municipal. Para isso, a gente recebe os dirigentes do CMP Sindicato, professores da Rede Municipal, Altair Folador e Eduardo Albuquerque. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Altair. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, Ingra. Mais uma vez é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre educação. Boa noite aos professores, boa noite aos colegas de bancada, a Ingra e o Eduardo. Estamos aqui, sim, para falar um pouco mais sobre isso, quem sabe para encerrar o assunto da greve, que ainda vai ter muitos desdobramentos em outros âmbitos que não a da comunicação. Bom, para a gente começar, eu gostaria que vocês dessem uma resumida, assim, de como que se deu esse processo de greve, né? Foram 9 dias acampados em frente à prefeitura, mas também já vinha de antes, né, essa luta dos professores da rede municipal. Exato. A greve foi uma das vertentes de todo o movimento. Antes de ser estabelecida, antes de ser deflagrada, nós já vimos com o movimento das professoras da educação infantil, que vinham reivindicando já por uns 20 dias a questão do pagamento das promoções da educação infantil. Só para contextualizar um pouquinho, desde o ano passado, ou há 2 anos, em alguns casos mais, até 3, 4 anos, já não se paga mais, as promoções já não são mais pagas pelo governo municipal. Promoções para as meninas da educação infantil, tanto do nível 1 para o 2, como do 2 para o 3. Então nós já tínhamos um grupo, já tínhamos uma mobilização, e ela coincidiu justamente com o período da database, onde tradicionalmente nós discutimos o índice a ser dado ao magistério. Esse ano nós tínhamos uma demanda que era de 6,81, que se trata do piso nacional do magistério. O piso nacional é uma lei federal, desde 2008 implementada, e onde os municípios e os estados, eles são obrigados a manter o piso nacional aos professores. Criado essa lei já com o objetivo, né, Altair, de dar um diferencial para o salário do professor. Aqui em Passo Fundo ele não vem sendo cumprido tradicionalmente durante os anos, e esse ano ele ficou muito diferente. E a greve se deu justamente em função dessa questão. A diferença que estava estabelecida era, a oferta inicial do governo era de 1,64 e a proposta do magistério era de 6,81. Quer dizer, para os modelos atuais, para os parâmetros atuais, é uma diferença muito grande, e essa diferença ela não foi resolvida na mesa de negociação. As negociações demoraram a se dar. Eu quero lembrar que o magistério tem a sua database em janeiro. Se tivéssemos sido chamados em janeiro, talvez pudéssemos ter resolvido essa questão muito antes do mês de março agora, e de uma forma muito mais tranquila. Mas não aconteceu, e coincidiu de termos que, no mês de março, fazer esse encaminhamento, e como consequência tivemos esses 9 dias de greves, onde o magistério de fato foi o protagonista, participou ativamente, e é sempre bom lembrar que o Magistério Municipal, ele é uma categoria que hoje faz todo esse enfrentamento, justamente por estar num nível de politização que permite que ela tenha o conhecimento real da sua situação e tenha uma leitura mais adequada do cenário nacional da educação. Então ela veio aqui para frente da prefeitura, tradicionalmente nos concentramos ali, e esse é um ponto positivo, porque as nossas greves, todo mundo sabe que estamos em greve porque os professores vão para a rua. No caso, vêm aqui para frente do Paço Municipal, se fazem presente. Então, mostrando que estão de fato comprometidos com a reivindicação.
ela se deu dessa forma, a greve, as razões foram basicamente essas, e nós tivemos uns 9 dias onde tivemos vários desdobramentos, que durante o programa a gente vai explicar um pouquinho melhor. Mas em síntese, Ingra, foi isso que aconteceu. Nesses 9 dias a gente conseguiu aumentar o índice de 1,64 para 2,84, mas muito aquém dos 6,81, que é o piso nacional do salário dos professores. E também nós, antes da greve, tínhamos tido 3 dias de mobilização, exatamente porque a gente relutava de fazer a greve, né, no Simpassos também, porque a greve tem um custo, tem um desgaste, e a gente pensou que com uma mobilização de 3 dias mexeria um pouco com a realidade da negociação, né, que não havia nem iniciado ainda naquele ponto. E a prefeitura, no fim das contas, nos disse que ela reconhece só a greve e a assembleia, desautorizou a gente de fazer outras formas de mobilização, tanto que nos descontou salários, vale alimentação, vale transporte, que nós haveremos de reaver na justiça, porque teremos que recuperar esses dias, nós não poderemos trabalhar sem receber, mas de alguma forma, digamos assim, aquilo que nós professores gostamos mesmo é de estar na sala de aula, né? Tanto as professoras da educação infantil como nós do ensino fundamental. Muitos dos professores, inclusive, usaram isso para não nos apoiar na greve. Todos nós gostaríamos mais de estar fazendo a nossa obrigação lá na sala de aula, porém não houve outra alternativa. A greve é de fato o último recurso, ela gera sempre alguns dissabores, né? Ela atrapalha a vida de algumas pessoas, das famílias, mas não há como a gente ter uma greve eficiente se ela não incomodar ninguém, nem a prefeitura e nem os Exatamente, e todo o processo de greve, de manifestação, ele tem um custo, né, como o Altair está trazendo, tanto para o governo como para os grevistas, para a comunidade, para os alunos. Ninguém ganha com uma greve, e é sempre bom lembrar isso. Por isso que a gente reluta, por isso que a gente fez 3 dias de paralisações sem ter deflagrado, justamente para que não entrássemos no processo de greve indeterminada, que daí tu não sabe quando aquilo termina, e aí o prejuízo é muito grande, sim, para as comunidades. Nesse momento de paralisação, então, a expectativa da categoria era de que não tivesse que entrar em greve. Exatamente, inclusive houve uma participação muito grande do magistério, justamente para que pudéssemos já alertar da gravidade da situação do professor hoje em nível nacional, não só em nível municipal, mas também estadual e em nível nacional. E por isso nós optamos por esses 3 dias. É bom lembrar que existe uma fala, inclusive, de que os descontos desses 3 dias vieram em função de termos feito em 3 dias seguidos, quarta, quinta e sexta. Não é verdade, porque não tem nada a ver com a decisão do governo de fazer o corte. Tem a ver tão somente com uma decisão política e o fato de termos feito em sequência, ou como o Simpasso fez, alternados, que também teve o corte do ponto, igualmente como teve o magistério. Isso foi uma decisão política do governo que nós criticamos, pode-se até entender como parte do jogo, mas também merece a crítica. E como disse o Altair, já estamos na justiça com essa questão, com o objetivo de logo ali adiante reaver esses valores, inclusive os dias descontados, para que eles não possam de alguma forma constar na ficha de cada professor. Então é importante que a gente entenda esse processo, o quanto ele é desgastante para todos. E eu reforço as palavras do Altair. Nós, professores, nós nunca temos a intenção, não somos grevistas profissionais, não somos, como dizem vulgarmente, baderneiros. Nós só estamos reivindicando coisas que nos foram prometidas. Isso é importante sempre a comunidade ter em mente. Nada do que pedimos, tanto as promoções como o piso de 6,81, foi algo inventado pelo sindicato ou pelos professores em nível nacional ou municipal. Não. Isso aí são leis que os próprios políticos construíram e agora, de uma hora para outra, tendo como justificativo uma crise instalada, não querem mais pagar isso que são direitos garantidos por lei aos professores, né, Ingrid? Essa foi uma negociação difícil, né, em comparação com os outros anos, a negociação da database. E eu gostaria de saber do magistério, assim,
Qual foi a visão do magistério dessa negociação? Existe uma dívida da administração municipal com o magistério? Eu penso que é uma dívida crescente, inclusive, são 6 anos que a prefeitura não paga aquilo que de fato é de direito, não é aquilo que nós achamos que é nosso direito. O piso nacional, por exemplo, é uma lei. A prefeitura escolhe a lei que quer cumprir, a lei da responsabilidade fiscal, e deixa a lei que nos beneficiaria, né, que nos remuneraria adequadamente, diria que nos valorizaria como professores, e por isso a negociação foi difícil. Eu diria assim que praticamente não houve uma negociação. A prefeitura, nas mesas de negociação, sempre nos apresentou um índice e não cedeu daquilo que ela propôs, né? A gente rejeitou ou aceitou o último, mas ela não fez nenhuma concessão além daquilo que ela pôs na mesa, né? Nenhuma das vezes. Aliás, o prefeito sequer participou, né, nas mesas de negociação. Eram os assessores, eram membros do governo municipal, sim, mas praticamente não houve uma negociação. Houve apenas uma demonstração de qual era a posição da prefeitura, né? Nós não tivemos força suficiente para modificar essa realidade, até porque muitos dos professores não nos ajudaram, né? Fizeram falta na nossa mobilização. Foi uma negociação realmente difícil. E era previsto que seria, porque já ano após ano, nas negociações anteriores, o governo vinha perdendo aquela gordura que ele tinha em relação ao piso do município, comparado ao piso nacional. Vou dar um exemplo. Há 4, 5 anos, nós tínhamos uma diferença aí de 30%. Estou jogando assim um número, mas é mais ou menos isso, 20, 30% em relação ao piso nacional e o que ganhávamos aqui. Ou seja, aqui estávamos a maior por 40 horas, em torno de uns 20, 30%. Essa diferença foi caindo ano a ano, devido às negociações onde o governo nunca chegou, ou na maioria das vezes não chegou ao Índice Nacional dos Professores, repassando só a inflação. E a inflação, né, Altair, ela é sempre menor que o piso, ela sempre vai ser menor que o piso, porque são cálculos diferentes, e o governo vinha perdendo essa gordura. O ano passado, nós alertamos, é melhor dar um aumento lá no ano passado, dizíamos no ano passado, vamos dar um aumento maior agora, para a gente lá no ano que vem não estar tão perto os dois valores, e que nós tenhamos maiores dificuldades. Não foi feito isso no ano passado, e aconteceu justamente o que a gente previu. A negociação mais difícil, a negociação mais dolorosa no sentido do custo, como eu já disse, tanto para a prefeitura, para o sindicato, para os professores, para as comunidades, porque chegamos a um estágio de um movimento paredista, e isso se deveu basicamente a essa improvisão por parte do município de não ter nos outros anos mantido aquela gordura existente em relação ao nosso salário. Então esse fica um alerta para que o ano que vem, se tivermos uma negociação, que as nossas avaliações, né, Altair, não são muito positivas, de que talvez ali na frente, e dependendo do que tenhamos na eleição de outubro, o cenário possa se alterar completamente e talvez nem estejamos mais falando de índices, de valores, talvez estejamos negociando outras questões da pauta do que não valores propriamente ditos, né? Se no próximo ano, porventura, a database viesse a ser negociada em janeiro, como manda a lei do piso nacional, para o magistério, diferente do que acontece aqui em Passo Fundo, quando é negociada em março, né, junto com os demais servidores, sim, talvez o cenário pudesse ser diferente? Eu penso que sim, porque daí a gente tem condições de discutir com base na lei do piso, com o magistério exclusivamente, sem a pressão das outras categorias, que também têm direito a um reajuste melhor. Mas, digamos assim, a nossa realidade é específica. Nós temos uma lei que todos os anos estabelece um piso salarial, um reajuste acima da inflação, exatamente para recuperar o salário dos professores, que no Brasil inteiro estava muito defasado, estava muito baixo. Nós tínhamos professores em regiões do Brasil que recebiam menos que um salário mínimo. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, com base no cumplitivo, professores do Estado contratados, não concursados, que recebem praticamente um salário mínimo de remuneração. Quer dizer, nós estamos insistindo nesse direito que temos, e a própria lei estabelece que a gente merece
e tem direito a essa remuneração a maior. Nós temos perdido em torno de 4% todos os anos, né, ficando no nível da inflação. Né, aquilo que seria uma determinação legal que não é cumprida, né, com a desculpa de que tem uma lei que impede. Né? E eu acho que é importante, são duas questões que, dessa tua pergunta. Primeiro é a possibilidade do que nós vamos ter no cenário logo ali adiante. A gente tem lido e tem acompanhado por uma obrigação, né, de todo professor e de todo cidadão, e como dirigente sindical a gente se mantém atualizado da política econômica, da política social desenvolvida pelo governo atual. E eu já ouvi, por exemplo, uma proposta, o presidente Temer é candidato, sim, já à presidência, ou seria a sua reeleição, não sei se a gente pode chamar dessa forma. Ele já botou na plataforma dele de que, se eleito, ele acaba com o piso nacional, está lá, está escrito, ele declarou, e troca o piso, ou seja, essa lei, por um bônus, que na verdade é o que nós chamamos de completivo. Os professores passariam a ganhar bônus pela sua produtividade, não sei baseado em que critérios. Então esse é um dos candidatos. Possivelmente outros candidatos que já estão se apresentando, talvez já tenham a ideia de acabar com o piso nacional, porque há uma pressão muito grande por parte da FAMURS de que seja extinto o piso nacional, porque ele é um dos grandes calos dos municípios. Haja visto o que aconteceu aqui em Passo Fundo, 9 dias de greve, foi em função de existir uma lei do piso, então somente isso. Então nós não sabemos do cenário do ano que vem e não podemos nem fazer uma previsão. Uma outra questão que o Altair levanta é essa suposta divisão das categorias. Não se trata de divisão. Se trata que a lei do piso, ela é somente para o magistério. O 6,81 era uma lei que estipulava um reajuste para o magistério. As outras categorias poderiam pedir o que quisessem, inclusive o 6,81. Mas não significa que essa lei ela se estenda a todas as outras categorias. Por isso que a negociação em janeiro com os professores no ano que vem, ela é mais tranquila, vai se resolver um problema por antecipação, não é mesmo, Altair? Exato. E aí em março, quando chegar as demais categorias, também muito tranquilo, sem nenhum tipo de contratempo, sem nenhum tipo de prejuízo às comunidades. Basta que o governo tenha esse bom senso em relação a essa lei e que ele cumpra, né? Bom, Eduardo e Altair, eu vou pedir licença para vocês. A gente vai fazer um breve intervalo e em seguidinho a gente volta com mais educação e debate, falando hoje sobre os desdobramentos dos 9 dias de greve dos servidores municipais, que foi, claro, encabeçada pelos professores da rede municipal. Até mais. Estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores da Rede Municipal, CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. E nesta semana a gente recebe os professores Eduardo Albuquerque e Altair Folador para falar um pouquinho sobre os desdobramentos da greve que aconteceu aqui em Passo Fundo em abril com servidores municipais e protagonizada pelo magistério. Depois desse reajuste de 2,84 que foi aceito em assembleia pelos servidores municipais, alguns professores ficaram abaixo do piso nacional, né? Exatamente 48 professores. Como que se resolveu essa situação dos professores que ficaram abaixo do piso? Então, a prefeitura acabou implantando o completivo, né, um complemento do salário para aqueles professores que ficam abaixo do valor nominal do piso, e incorporou dentro da mesma proposta de lei que dava o reajuste aos demais servidores. Assim, a Câmara de Vereadores acabou aprovando por unanimidade o projeto de lei que instituiu os 2,84 para todos os servidores, e dentro dessa mesma lei, no seu artigo 3º, estava o completivo. Né? E não houve como... Mas nós, professores, reafirmamos a nossa rejeição a essa forma de remuneração, quer dizer, não é remuneração, né? Que acaba indenização, na verdade. Da indenização, que acaba prejudicando até mesmo quem recebe o completivo, porque esse valor não será levado, por exemplo, na soma da aposentadoria lá no final da carreira.
né? Então ele pode resolver momentaneamente um problema de caixa daqueles professores que são tão mal remunerados que estavam abaixo do piso, mas ele vai depois ser um problema mais adiante, né? Menos mal que ele foi incorporado apenas na legislação do reajuste desse ano, ele não faz ainda parte da nossa carreira de magistério. A promessa da prefeitura é que no final do ano, no próximo ano, dependendo da reação da arrecadação do município, resolva de outra forma no próximo ano. Nós esperamos realmente que o completivo seja uma coisa passageira só desse ano, e ainda assim nós não gostamos dele, né? Não porque nós tínhamos algum preconceito, porque nós sabemos que é uma forma de sonegar, né, o direito de todos os servidores. Aliás, todos os professores teriam direito, né, a um reajuste conforme o índice do piso. Então ele não foi dado para nenhum dos professores, nós recebemos o mesmo reajuste dos demais servidores, e alguns professores que ficavam abaixo do piso foram complementados, né, com esse completivo famigerado que nós não gostamos nem de falar dele, né? Ele, na verdade, é um mecanismo que ele, ao se optar pelo completivo ou o bônus, como queiram chamar, ele não se incorpora no teu salário. Então, quando tu te aposenta, tu perde. Ou até mesmo enquanto você estiver trabalhando, um outro governo que entre, ele pode simplesmente tirar. Ou a própria lei do piso, se ela caso venha a ser extinta, ano que vem o governante que estiver aqui pode simplesmente retirar esse completivo, já que não vai ter mais a obrigação de manter o piso. Então foi por isso a nossa luta, foi por isso termos ido também para uma greve, né, em função do 6,81 e em função da não aplicação desse completivo. Uma greve que nós avaliamos, né, Altair, que talvez seja uma das últimas que se esteja fazendo, não só na região, mas em nível de estado, tendo em vista o cenário que se avizinha em vários aspectos. Então a gente não foi, apesar do custo que teve para todos, ela não é um esforço perdido, porque demonstrou que estamos atentos e estamos prontos a manter a nossa luta constante em relação aos nossos direitos, né? O magistério municipal teve conquista ao longo dos anos e nesses últimos ele vem perdendo bastante. Então nós estamos numa luta muito constante para manter, e diga-se de passagem, muitas pessoas acham que quando falamos em magistério municipal estamos falando de salários de 10 mil reais. Não, nós estamos falando de faixa salarial de 2, 3 mil, 4 mil reais no máximo, para professores que têm um período médio de atuação no município. Ou seja, nós não estamos falando de privilégios. Estamos falando de direitos conquistados e que estão sendo sonegados ao longo desses últimos anos. E é por isso que nós fomos para uma greve e é por isso que a mobilização continua, né, Altair? Porque não se encerraram aí as negociações. Na verdade, nós temos outras etapas que a gente vai cumprir agora já nos próximos dias e nos próximos meses. Esses custos que você fala que os professores tiveram que arcar durante essa greve inclui esses descontos dos dias de paralisação, né? Alguns professores tiveram descontos de até R$ 1.400. Como que o sindicato está lidando com essa situação e como que vai lidar, uma vez que esses dias eles vão ter que ser recuperados, provavelmente para fechar a carga horária dos alunos da rede municipal. Para que essa carga horária ela seja recuperada e os professores deem aula, eles não devem receber por essas horas de trabalho? O que nós temos é a seguinte situação. Nós tivemos 9 dias de greves e 3 dias de paralisação. Nos foi descontado a paralisação, não é mesmo, Altair? A greve, as escolas já estão conversando e já estão estabelecendo um calendário de recuperação, uma vez que foi firmado pelo governo na mesa de negociação que não descontaria a greve e reconhecia a legalidade da greve. Pois bem, vamos recuperar tranquilamente, sem prejuízo para os nossos alunos. Já os dias descontados das paralisações é um assunto que vai a ser discutido, sim, judicialmente. Porque, primeiro, nós queremos de volta esse valor que nos foi tirado, até porque nós queremos cumprir também com esses dias letivos. E quero lembrar que existe uma obrigação legal no Brasil de 200 dias letivos. Se não fizermos esses 3 dias,
Nós teremos 197 dias não fechando a legalidade do ano letivo. Então, os professores, se não receberem o seu valor descontado, a lógica é que eles não cumpram esse dia, porque, enfim, não faria muito sentido de que fizéssemos um movimento contrário. Por isso que estamos já em seguida com um processo com relação à retomada desse valor, para que possamos logo ali adiante tranquilamente recuperar os dias. Existe uma outra questão relacionada à judicialização, que se trata da categoria está entrando em juízo pedindo os reajustes que não foram dados no passado em relação ao piso nacional. E nós temos um terceiro processo que está sendo encaminhado, que é justamente essas profissionais, as 48, que tiveram somadas o completivo no seu salário, elas também, nós teremos uma judicialização, porque entendemos que elas devem ter como incorporado no seu salário. Nós não aceitamos esse completivo como oferta, como o Altair já disse, repudiamos ele, né? Só que nós vamos também na Justiça fazer essa cobrança. E nós temos outras várias ações, nosso departamento jurídico ele é muito dinâmico e atuante. Nós temos já ações de insalubridade que já estão sendo feitas as perícias em várias escolas. Nós temos um terço de férias em relação aos regimes, que já temos várias ações ganhas. Então hoje nós temos uma série de ações que já estamos com elas ganhas, as ações ganhas, em função da atuação do nosso departamento jurídico. E ele vai atuar também nesse pós-greve em relação a essas questões que eu levantei. Na prática, a gente está entrando com uma ação coletiva, né, junto com o CMP, sindicato e também o Simpasso, para reaver os dias que foram descontados e para conquistar a diferença que não foi paga no piso, daí essas são ações individuais. Né? E além disso, já foi aventado antes, nós teremos outras mobilizações, principalmente por conta das promoções da educação infantil. Nós temos lá algumas coisas absurdas, né? Nós temos professoras da educação infantil que recebem menos do que a assistente. A professora, ela é responsável por uma sala de aula, tem uma assistente, que também é funcionário do município, ganha um salário superior ao da professora, porque ele está sendo sonegada o direito à promoção que ela teve quando ela fez um curso superior. Então, tem algumas coisas, de fato, que são absurdas, né, que a população não está sabendo. Nós, professores, estamos lutando por essas coisas para evitar exatamente essas distorções que acabam prejudicando por demais o ânimo dos professores, né? Ainda que nós tenhamos professores qualificados, entusiasmados por sua causa, gradativamente a gente vai perdendo esse ânimo quando a gente começa a perceber todas essas sonegações de direitos que a gente está tendo. Eu acho que as promoções têm uma questão muito importante, né, Ingrid, que é o prejuízo financeiro que elas causam. Veja bem, do nível 1 para o 2, quando você é promovido, para que as pessoas entendam o que é uma promoção no município, nós temos as progressões, que são as letras, que vai da letra A até a letra J, e nós temos as promoções, que são 3 níveis, o nível 1, 2 e 3. Se você está no nível 1 e promove para o nível 2, o teu reajuste é de 50%. Veja que eu estou falando da metade do teu salário. Se você promove do nível 2 para o 3, é 15%. Veja bem isso em valores. Vamos supor aí que tu tem um salário de R$ 1.500 e aí tu está esperando uma promoção de R$ 750. Ou seja, imagine o quanto isso ele representa no teu orçamento. 15% já é bastante, imagine 50%. E nós temos colegas, inclusive, nas promoções, que já estão há 6 anos sem receber essa promoção. Ou seja, um direito que é garantido no nosso estatuto, é algo que está legalmente garantido e não vem sendo cumprido e vem trazendo, sim, um prejuízo enorme para os professores. Por isso que já estamos retomando essa questão. Já temos algumas negociações com o município. Vamos tranquilizar essas profissionais, as colegas da educação infantil, que estamos sim retomando a questão das ações da educação infantil, das promoções, e já teremos novidades para os próximos dias. Eu quero falar do ânimo, né, com relação à motivação. As pessoas muitas vezes fazem um discurso de que tu não está satisfeito, deixa o município.
Eu quero responder a esse tipo de construção dizendo o seguinte: quando nós entramos, quando fizemos o concurso, estava lá garantido na lei. Estava garantido na lei que ganharíamos promoção, que ganharíamos os índices dos reajustes, nada do que pedimos não é algo que estejamos inventando ou criando momentaneamente. Né? É como se a gente tivesse entrado no jogo acreditando nas regras e depois as regras foram modificadas, né? E ainda o juiz que estava apitando disse que aquelas regras não valiam mais, né? A metáfora é boa, mas ela representa muito bem. Representa um pouco a nossa realidade. A gente entrou no jogo acreditando que as regras eram válidas, né? Não podemos ser desiludidos agora, né? Exatamente. Para a gente encerrar, então, Eduardo e Altair, esses 9 dias de greve, eles só foram possíveis graças à participação do magistério, né? Uma categoria que desde o ano passado vem demonstrando força no que diz respeito à questão de politização, de união da categoria, de entendimento da categoria como trabalhador, e isso é inegável, né, nessa greve de 9 dias, né? A participação foi sem dúvida massiva das professoras, principalmente da rede municipal, e isso se deve também à politização da categoria, né? A mensagem final, eu quero dizer que, em primeiro lugar, esse não é o momento de se culpar absolutamente ninguém. O único culpado das mazelas do magistério é a administração municipal. Quem tirou ticket, quem tirou promoção, quem não deu os índices, os sindicatos não são os responsáveis por isso. Os sindicatos, e falo isso no plural porque incluo o Simpasso e reconheço a luta do Simpasso, eles estão do teu lado, professor. Eles devem ser valorizados nesse momento, as duas entidades, porque eles estiveram contigo ali pelos 9 dias, estiveram com os colegas que não aderiram à greve e receberam um aumento igual. Então esse sindicato atuou para os que estiveram aqui no pátio e para os que não estiveram também, que estiveram na sala de aula. Então esse reconhecimento tem que ser feito, não é um momento de divisão, pelo contrário, é um momento de fortalecimento das entidades, um momento de união da categoria dos professores e sempre lembrando, quem vai te estender a mão sempre, quem vai estar ao teu lado é o sindicato, é o CMP Sindicato do Magistério. Então a gente faz esse reforço para que nós possamos estar unidos e logo ali adiante nós possamos reverter todo esse quadro. Nós lutamos porque acreditamos na educação, né? Acreditamos nessa causa, nós sabemos de quanto que ela é fundamental para a sociedade de hoje. O mundo de hoje está um pouquinho deixando de lado a importância da educação. Esses ataques à educação, eles são meio generalizados no mundo todo, né? Mas nós aqui estamos atentos, né, confiantes, colocando a nossa alma, né, a nossa força, a nossa vontade, né, para manter o magistério mobilizado e motivado, né, trabalhando em prol da educação de Passo Fundo. Bom, Eduardo Buquerque, Altair Fulador, muito obrigado pela presença de vocês. A gente encerra mais esse programa Educação e Debate hoje falando sobre os desdobramentos da greve dos servidores aqui de Passo Fundo. O Magistério Municipal mostrou força, mostrou união e participou massivamente desse movimento que ainda terá desdobramentos ao longo do ano. Na próxima semana, a gente volta a trazer mais assuntos de interesse do Magistério Municipal aqui no programa Educação e Debate, que é um programa idealizado e produzido pelo Sindicato dos Professores da Rede Municipal. Você segue agora com mais programação da TV Câmara e até a próxima semana.